Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje, segunda-feira, Semana Santa, aqui nos reunimos pedindo a Deus que nos abençoe e ilumine nesse tempo, que essa semana possa nos caminhar e nos direcionar em direção ao ressuscitado. E o evangelho que nós temos é tirado do capítulo 12 de João, capítulo de 1 a 11, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixaram os judeus e acreditaram em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, hoje, dia 29, segunda-feira santa, nós aqui nos alimentamos desse Evangelho de João, que faz parte desse contexto dos últimos dias e dos últimos momentos na vida de Jesus. Nós temos, primeiramente, Jesus na casa de Marta, Maria e Lázaro. Para a comunidade dos discípulos amados, do discípulo amado de João, essa é a comunidade de Jesus. Cada um representa os seus. Marta representa aqueles que estão servindo, Lázaro aqueles que estão sentados em comunhão com Jesus, e Maria representa a adoração e a oferta e o reconhecimento de Jesus como sendo o Salvador. Seria quase uma expressão de que Jesus é o esposo da humanidade, que Jesus é o marido da humanidade, e por isso a humanidade presta essa reverência e esse reconhecimento de dar perfumes a Jesus. Perfume, bálsamos, era igual a coisa da mirra. Quando a pessoa morria, se embalsamava a pessoa antes de enterrar. Então ali Maria está fazendo uma referência ao sepultamento de Jesus. Então nós temos uma comunidade com espírito de amizade e de fraternidade reunida em um banquete, em uma ceia. O contexto do evangelho de hoje é uma celebração. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, e agora Jesus está ali novamente nesse ambiente de amizade. É bom lembrar que Lázaro, Marta e Maria são amigos de Jesus. Eles não recebem títulos de discípulos de Jesus e nem de apóstolos. Fazem parte de um contexto de amizade de Jesus. Sabe aquelas pessoas que você escolhe para ser os seus amigos? As pessoas que você escolhe para você tê-las sempre com a sua vida? Eu tenho alguns amigos que a gente passa muito tempo sem se ver, mas quando a gente se encontra é como se tivéssemos encontrado ontem. A gente às vezes passa até anos sem se encontrar, mas quando a gente se encontra parece que foi ontem que a gente se viu. Então a gente vive esse contexto. Isso é Marta, Maria e Lázaro na vida nossa. Então nós estamos ali num momento de banquete, num momento celebrativo. A comunidade do discípulo amado são representados por essas pessoas, com essas atitudes, cada um com a sua atitude própria. Marta está servindo, Lázaro está em comunhão sentado à mesa com Jesus e Maria está dando um banho de perfume em Jesus. E, por outro lado também, não só de coisas boas vive o homem, mas também das confusões. Por outro lado aparece a figura de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes
reclama do desperdício do bálsamo com Jesus. Pessoal, isso é muito caro, podia guardar esse dinheiro aí, vender isso e dar aos pobres. É um discurso profético? É, mas a comunidade de João diz que é discurso falso. É um discurso falso, é uma preocupação falsa. A realidade, a intenção é outra. Judas está muito certo, olha, acho que você não precisa de um trem de 300 moedas. Você não precisa de um trem desse valor. Vamos vender e dar aos pobres. E Jesus disse, não, isso é referido à minha sepultura, à minha morte. O tempo está se acabando. Eu vou ter que sair daqui. Os pobres, vocês poderão cuidar deles o resto da vida. Mas eu estarei aqui por pouco tempo. Não é desfazendo dos pobres, mas querendo dizer que a gente tem que dar, em alguns momentos, atenção àquilo que a gente tem quase acabando. Quer dizer, nós estamos aí dando atenção a Jesus, que vai perdendo um pouco o seu tempo aqui, vai diminuindo. Então, eles sabiam que Judas era ladrão. Judas se corrompeu. Judas é o ser humano que não deu certo. É a pessoa que tem tudo e não deu certo. É a pessoa que acompanhou Jesus o tempo todo e não deu certo. É a pessoa que escutou tudo de Jesus e não aprendeu. É o ser humano que presenciou tudo e não entendeu nada. Judas é aquilo. O que acontece? É porque Judas, na sua ganância, na sua arrogância e também na sua ambição, ele queria que Jesus oferecesse algo. Jesus não foi oferecendo algo a ele. Ele queria Jesus na esfera do poder, na esfera econômica, na esfera de ser grande do ponto de vista econômico, de poder. E Jesus não, Jesus entra no burrinho em Jerusalém como rei. Jesus foi decepcionando Judas e da mesma forma Judas também foi decepcionando Jesus. Há uma decepção dos dois ali. Há um discurso de Judas que é falso. A preocupação com os pobres não é uma preocupação com os pobres. E é muito irônico porque, por ironia, Judas vai entregar Jesus por 30 moedas. Viu? E Maria está oferecendo algo que vale 300 moedas para banhar os pés de Jesus, para servir Jesus, para reconhecê-lo na sua turma. Então nós temos essa reflexão e nós temos esse momento desse encontro novamente com Marta, Maria e Lázaro. O que o Evangelho nos diz? Uma representa a comunidade, do outro lado as ameaças que nós recebemos quando nós somos ameaçados ou existem pessoas no nosso meio com certos discursos, mas discurso falso, que na realidade age de modo diferente. Nós temos esse Jesus aí se preparando para os últimos dias da sua vida e nós temos muita gente que vai acreditando em Jesus. Mas ao mesmo tempo que tem muita gente que vai acreditando em Jesus, nós temos por outro lado as pessoas que agora determinaram até a morte de Lázaro. Então nós vivemos esse drama, esse caos, é esse caos que a gente vai vendo no final da vida de Jesus. É esse caos de um Lázaro ressuscitado, de um momento de banquete, da ameaça de quem é falso, de quem só pensa na economia, de quem só pensa em dinheiro, não pensa no ser humano. Às vezes a gente tem essa impressão de que a gente só quer saber do dinheiro e a gente não quer saber da vida. E a gente cria discursos que às vezes não é verdadeiro, porque há solidariedade entre nós, a humanidade é solidária, o povo pobre é solidário, na periferia é solidário, as pessoas são solidárias, elas se ajudam mutuamente. Se você vai viver na periferia, você vai ver que a maior coisa que existe lá é solidariedade. É a solidariedade entre eles. É aquela velha frase que a gente escuta, né? O miserável partilha a miséria. O miserável partilha a miséria. Como é isso? Se você vê na rua uma mãe com vários filhos pedindo comida, você vai reparar um ritual. Aquilo que ela ganha, primeiramente ela dá para os filhos, começando pelo mais fraco. E o mais fraco e mais debilitado. E se sobrar, ela come. Isso se chama o miserável partilha a miséria. Por isso a minha prece hoje é que Deus encontre espaço em nosso coração. Nós estamos vendo de um lado a condenação agora, não só de Jesus, mas também de Lázaro. É a postura humana de querer eliminar aquilo que ameaça.
aquilo que coloca em risco a minha soberania, ou eliminar aquilo que coloca em risco a minha zona de conforto, ou coloca em risco a minha segurança ideológica, ou coloca em risco o meu partidarismo, ou coloca em risco as minhas ideologias. Então, como Jesus colocou certas estruturas em risco, do outro lado nós temos gente que vai acreditando, que vai ao encontro de Jesus. Quando a gente se depara com alguém que está pensando só na esfera econômica, como Judas, nós nos deparamos com uma Marta que está servindo, com uma Maria que está lavando os pés do Mestre, reconhecendo a sua grandeza e a sua divindade. A gente se depara com Lázaro ressuscitado que está em comunhão com Jesus. Por isso que nós tenhamos comunidades de discípulo amado no nosso meio, que nós estejamos muito mais próximos de Marta, Maria e Lázaro, como amigos de Jesus, como amigos dele, isso é uma coisa bonita, do que a gente esteja próximo com Judas, que faz discursos de caridade interessados em outras coisas, que faz discursos de críticas, de que estão desperdiçando algo com Jesus. Nós estamos falando de uma irmã agradecendo a Jesus porque ressuscitou o seu irmão, é esse o contexto nosso. Por isso pedimos a Deus que abençoe a todos nós, ilumine, guie o nosso coração e nos fortaleça na paz e na alegria, para que Deus possa guiar e iluminar a todos nós. Um abraço e até mais. Tudo de bom e boa semana.